Agora iremos falar sobre um assunto muito importante no módulo administrativo, que é o organograma. O que é o organograma? É a estrutura da prefeitura. Então, o início do organograma deverá ser em sua configuração, que resulta em montar a sua estrutura e definir o prazo de implantação. Então, eu vou clicar sobre o card organograma e clicar em configurar o organograma. Então, esta é a nossa tela principal do organograma. E uma regra básica e essencial do organograma é que só poderá ter uma estrutura de prefeitura ativa, ou seja, é apenas possível um organograma ativo, o resto deverá estar inativo. Então, os nossos primeiros campos dessa tela funcionam da mesma maneira como todas as telas padrões do sistema, que estes primeiros campos servem para filtro de consulta. Então, aqui eu posso pesquisar uma data, qual é o organograma que está ativo, por exemplo, permissão hierárquica e clicar em pesquisar. Ao clicar em pesquisar, o sistema retorna de acordo com o que foi digitado nos nossos filtros de pesquisa. Então, o primeiro passo, vamos incluir uma configuração do organograma. Então, vou clicar aqui em incluir. E lembrando que, para incluir uma configuração do organograma, é necessário já ter cadastrado o tipo de norma e a norma desejada. Vou criar um organograma com a data de implantação para hoje. O tipo de norma que criamos lá no nosso card de normas. Vou selecionar resolução. A norma também, que é um campo de seleção obrigatória. Então, seleciono a norma que desejo. A permissão hierárquica é um campo de seleção que tem as opções de sim ou não, e a partir dessa seleção, o nível mais alto terá as permissões dos níveis mais baixos. Então, cliquei que sim. E aqui é a nossa área de dados do nível. Este espaço é para realizar a estrutura do organograma, onde os primeiros dados são os níveis superiores e os dados abaixo são os níveis inferiores. Então, ao clicar em adicionar novo, eu deverei cadastrar o nível 1, lembrando que este cadastro é ordenado. Então, primeiro eu cadastro o nível 1, que é o nosso topo. A máscara do nível, que é um campo do tipo numérico, que é para definir a quantidade de caracteres que terá o índice deste nível. O campo numérico dele será de até 2 dígitos. Vou clicar em adicionar novo para realizarmos a estrutura nível 2 com a máscara de 3 dígitos. E vou clicar para adicionar novamente e adicionarei o terceiro nível. Então, o nível 1 ficou com 2 dígitos, nível 2 com 3 dígitos e o nível 4 com 4 dígitos. Nessa nossa tela de inclusão da configuração do organograma, temos a ação de voltar, que o sistema retorna para a tela principal do organograma. Outro, que é o conceito do rastro de navegação, que se mantém, que a qualquer momento o usuário possa retornar por onde navegou até chegar nesta ação, não sendo necessário clicar várias vezes no botão de voltar do navegador. E por fim, temos o nosso botão de salvar, que é para incluir a nossa configuração. Então, vou clicar em salvar. E o sistema retorna para a tela principal, confirmando que o nosso organograma foi incluído com sucesso. Então, nosso organograma de 26 de 1 de 2017 está incluído aqui. Ele não está ativo, pois é só possível ter um organograma ativo, e o que está ativo é do dia 25. E aqui nós temos a ação de detalhe, de editar e de excluir. Então, eu vou falar sobre a de detalhe. Essa funcionalidade ela deverá ser vista com atenção, pois seu funcionamento é diferente das outras telas padrões do sistema. A sua visualização em detalhes só terá efeito caso o usuário já tenha cadastrado os órgãos deste organograma. Então, quando eu explicar órgãos, eu vou retornar para a nossa visualização de organograma e vamos ver que é um pouco diferente. Então, aqui ele está cadastrado apenas, ele informa apenas os dados do organograma que fomos preenchidos no cadastro. Para ele preencher a nossa estrutura, deveremos compor ele com órgãos. Então, eu explicarei e voltarei nessa tela depois de incluir os órgãos.
Então, retornei para a nossa tela principal. Do lado de detalhes tem uma ação de edição, onde eu vou clicar sobre o ícone e ele abrirá novamente a nossa tela de alteração. Então, aqui está o que podemos modificar a lei, a opção hierárquica posso marcar como não, e os níveis irei manter. Aqui nesta tela de organograma temos a opção de voltar, de excluir e de salvar. O botão de voltar retorna para a nossa tela anterior, a nossa tela principal do organograma. O de excluir encaminha para a funcionalidade de exclusão e o salvar grava as nossas edições. Lembrando que, para chegar nesta tela de alteração, há duas maneiras no sistema. A primeira foi a conforme eu fiz, na nossa tela principal, cliquei no ícone de editar, mas também é possível realizar o caminho de alteração quando você está na tela de detalhes. No canto superior direito tem o nosso ícone de edição. Para gravar a nossa alteração, vou clicar em salvar e o sistema retornará para a tela principal, confirmando que o nosso organograma foi salvo com sucesso, foi atualizado com sucesso. Por fim, eu falarei sobre a exclusão do organograma. Então, vou clicar em excluir e o sistema encaminha para essa tela de confirmação da exclusão. Lembrando que também há três maneiras de chegar nessa mesma tela. Uma delas foi na tela principal, igual eu fiz agora, clicando no ícone de excluir, como também é possível na tela de detalhes, como também é possível na tela de alteração. Então, aqui é a nossa mensagem de confirmação, se você tem certeza que deseja ou não remover este organograma. Se eu clicar em cancelar, o sistema retornará para a tela principal da configuração. Se eu clicar em sim remover, ele fará a validação se este organograma já está amarrado em alguma parte do sistema. Se caso já estiver, ele não deixará sua exclusão, mas caso ele não possua ainda a amarração e nem rastro de dados, ele confirmará a nossa exclusão. Então, ao clicar em sim, o nosso organograma foi excluído com sucesso. Agora eu já falarei também sobre órgão. Então, eu vou incluir rapidinho um novo organograma para explicar como ele é populado com os órgãos. Então, vou repetir o nosso cadastro. Dessa maneira, o sistema retornou para a tela principal, confirmando a nossa inclusão. Então, agora eu falarei de órgão. Terei em administrativo, no card de organograma, e irei selecionar a funcionalidade de órgãos. A estrutura de uma prefeitura é criada através de órgãos regulamentadores. Cada órgão possui sua função dentro da prefeitura. Então, os órgãos configurados nesta funcionalidade deverão estar vinculados a algum organograma. Então, como acabamos de criar um organograma, podemos também ver a funcionalidade de criar um órgão. Então, essa é a nossa tela principal de órgão, onde é possível filtrar através do organograma. Então, posso filtrar e o sistema trará para mim os órgãos referentes a este organograma. Então, aí se temos apenas um órgão. E como também nesta tela temos a opção de incluir. Então, vou clicar em incluir para inserirmos um órgão. Então, essa é a nossa tela de inclusão.
essa é a nossa tela de inclusão e o primeiro campo é o campo de sigla, então vamos informar a sigla do órgão. O campo descrição é um campo do tipo texto e obrigatório e o usuário deverá informar o nome do órgão. Exemplo, Prefeitura Municipal. O organograma é um campo de tipo de seleção e obrigatório e deverá ser selecionado a qual organograma será vinculado a este órgão. Então, já criamos o nosso organograma e podemos selecionar. O nível é um campo do tipo seleção e obrigatório. É necessário informar a qual nível este órgão se refere no organograma. Eu vou falar que ele é de um nível 1. Neste campo é o nosso campo de órgão superior, onde, caso este órgão que estamos cadastrando seja do nível 1, este botão estará desabilitado, pois não existe ninguém superior a ele. Vou preencher a data de criação, vou deixar da maneira que está. Vou falar que o calendário é um não informado, tipo de norma, resolução. E aqui selecionamos a nossa norma. Já em responsável do órgão é um campo de seleção e obrigatório. Este campo deverá ser preenchido através de uma pesquisa de pelo menos 3 caracteres. Então, ao clicar sobre ele e digitar pelo menos 3 caracteres, ele buscará no nosso banco de dados e retornará o CGM de acordo com a nossa pesquisa. E outro é o dado de CGM, onde eu devo selecionar o CGM do órgão. E então finalizou a nossa inclusão do órgão. Então, aqui na nossa tela de inserção, temos o botão de voltar, que retorna para a tela anterior, o conceito do rastro de navegação, que é a qualquer momento o usuário possa retornar por onde navegou até chegar na estação. E por fim, temos o botão de salvar, que ao clicar, o sistema gravará todas as informações do nosso órgão. E o sistema retornou para a tela principal, onde confirmou que a nossa prefeitura foi criada com sucesso. Eu vou cadastrar mais de um órgão para conseguirmos visualizar os órgãos no organograma, em diferentes níveis. Então, vou incluir mais um, onde preencherei a sigla dele. Será respectivo ao organograma que criamos. E o seu nível será nível 2. Ao selecionar o nível 2, nós temos órgão no nível 1. Então, o campo de órgão superior se tornou disponível para seleção e podemos selecionar qual é o órgão superior deste órgão que estamos criando. A data de criação do órgão, o calendário, o tipo da norma, o CGM responsável, e o CGM do órgão. Estou selecionando qualquer CGM, porém,
Então, lembrando que para cadastrar um órgão é necessário já ter o tipo de norma, a norma e o órgão cadastrado lá no CGM. Então, vou confirmar mais uma vez a nossa inclusão. E o sistema retorna para a nossa tela principal confirmando a inserção do órgão. Vou incluir mais um órgão. Clico a descrição de Secretaria da Administração. Selecionarei o organograma que criamos. E o nível manterei como nível 2. O único órgão superior a ele é o órgão de prefeitura municipal. Selecionarei ele. A nossa data de criação, vou manter a data de hoje. O calendário, vou selecionar um calendário. O tipo de norma. E uma norma. Responsáveis pelo órgão, selecionarei, digitarei um CGM. Dados do órgão, vou selecionar um CGM, que é o órgão. E clicarei em salvar. Só irei inserir mais um órgão para conseguirmos ver o nível 3. Nossa sigla. Preencher a descrição do órgão, que é o nome do nosso setor. O organograma, selecionarei o que criamos. O nível, eu vou colocar como nível 3. E o sistema no órgão superior deixará apenas os órgãos de nível 2. Então, temos a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Administração. Então, selecionarei Administração. A data de criação manterei com a data atual. O calendário selecionarei como não informado. O tipo de norma colocarei como resolução. E a norma selecionarei uma nova disponível. CGM do responsável. E o CGM do órgão. Dessa maneira, clicarei em salvar. E retornei para a nossa tela principal do órgão, confirmando que o item foi cadastrado com sucesso. Então, para o mesmo organograma, cadastramos um órgão no nível 1, 2 no nível 2 e um órgão no nível 3. Que está disponível aqui. Esse código composto é criado através de qual nível superior você está. Então, por exemplo, o nível máximo, que é o primeiro campo, que é a prefeitura municipal, está no nível 1. Quem está no nível 2 estará na próxima casa. Quem estará no nível 3 preencherá essa terceira casa. E quem terá o nível 4 preencherá esta casinha. Eu vou explicar um pouco sobre as ações do órgão. Temos a de edição, a de exclusão e a de detalhe. A de alteração habilita a nossa tela de edição, onde não são todos os campos que são passíveis de alteração.
Os campos não passíveis de alteração são o de organograma, de nível e de órgão superior. Isso não poderá ser alterado. De resto, nós podemos alterar a nossa sigla, a descrição, o tipo de norma, a norma. O CGM do órgão e etc. Outra possibilidade que temos na parte de alteração é a situação do órgão. Se eu desejo inativar o órgão, sim ou não. Eu vou manter como não, porque nós utilizaremos nas próximas funcionalidades. Então, eu vou clicar em salvar. E o sistema retornou para a nossa tela principal, confirmando que o nosso órgão foi atualizado com sucesso. Outra ação disponível que temos também é a de exclusão. Então, eu posso clicar em excluir. Lembrando que há 3 maneiras de realizar este caminho, tanto na tela principal, conforme realizamos agora, como também na tela de detalhe e na tela de alteração. Ambos os caminhos levam para essa mesma tela, que é a confirmação se o usuário deseja remover ou não o nosso órgão. Se eu clicar em cancelar, ele retorna para a tela principal. Se eu clicar em sim, ele validará se eu não possuo rastro no sistema, ou seja, um órgão vinculado com outro, ou se ele já possui rastro no sistema. Então, eu vou clicar em sim e o sistema realizará essa validação. Então, ele falou que este item não poderá ser removido, pois está relacionado a outros itens. Realmente, este órgão está vinculado a um órgão de nível 3. E, por fim, eu vou explicar a nossa parte de detalhes. Esta nossa tela de detalhes é a tela de detalhes do órgão e não do organograma. Então, tudo que incluímos no órgão aparece aqui de uma forma de consulta, onde no nosso canto superior temos a tela de edição, temos o botão de edição, temos o botão de excluir e o botão de voltar. Agora eu vou mostrar uma parte diferente do sistema, que é a visualização deste órgão no organograma. Então, para vocês entenderem, eu vou voltar em administrativo, vou clicar em organograma e configurar o organograma. Todos os órgãos que acabamos de incluir, alterar e etc. são do organograma do dia 26/1 de 2017. Então, quando eu clicar em detalhe, quando eu expliquei sobre o organograma, não dava para visualizar a sua estrutura. Por quê? Porque não haviam órgãos cadastrados para este organograma. Agora que tem, é possível visualizar a sua estrutura. Então, a prefeitura ela é de um nível 1. Abaixo dela, no nível 2, temos a Secretaria da Fazenda. E aqui na nossa Secretaria da Administração, temos o órgão também de nível 2. E por fim, temos a unidade financeira, que é considerada o órgão de nível 3. Então, essa é a nossa estrutura deste organograma.